fome que antes devorava sem direção, despace dentro de um. Sei cair surrucado como eixo consciente de seleção. Não mais um vazio que consome tudo ao redor, mas uma presença que distingue, avalia e escolhe aquilo que pode ser integrado sem colapsar imediatamente. E nesse instante o próprio ato de devorar deixa de ser instinto e se torna critério, como se a realidade ao redor tivesse passado a existir sob um julgamento silencioso, onde cada estrutura é medida não por sua força, mas por sua capacidade de permanecer funcional após ser atravessada por algo maior. Nada nele se move por impulso cego. Cada aproximação carrega uma leitura direta daquilo que está prestes a ser tocado. E essa leitura não acontece em tempo, ela é simultânea ao contato. E quando a assimilação ocorre, não há separação entre ataque e absorção. Forma e função são arrancadas juntas. Padrões são desmontados enquanto ainda tentam se manter. E o que resta não é destruição, mas reorganização forçada dentro de um sistema que já não distingue entre aquilo que existia e aquilo que acabou de se tornar parte dele. Wai burunezi shenguam fei guangukum. A fome agora escolhe, e ao escolher ela redefine o campo inteiro. Porque aquilo que é ignorado não desaparece, mas aquilo que é selecionado não pode escapar. E cada estrutura tocada por essa decisão sente o peso de estar sendo convertida em algo que não pediu para ser. Como se sua própria coerência fosse extraída enquanto ainda tenta se sustentar. E nesse processo o universo deixa de ser um espaço de coexistência e se torna um campo onde cada forma pode ser reduzida ao seu valor de integração. Avança sem pressa e sem hesitação, não porque domina o campo, mas porque o campo já não pode se organizar contra ele. E cada ponto que ele atravessa perde a capacidade de resistir, antes mesmo de compreender o que está acontecendo. E nesse instante a luta deixa de ser confronto e se transforma em inevitabilidade, onde o resultado não depende da força do outro, mas da impossibilidade de não ser absorvido.
destruição absoluta, mas como seleção irreversível, onde aquilo que permanece não é o mais forte nem o mais puro, mas apenas aquilo que ainda pode existir depois de ter sido atravessado. E tudo que não suporta essa travessia deixa de ser externo e passa a existir dentro dele, como parte de um sistema que continua a crescer, sem nunca precisar parar. A respiração do Tão não se rompeu, mas perdeu a continuidade que sustentava sua própria certeza. Como se cada ciclo precisasse agora atravessar uma região onde o fluxo não se reconhece completamente. E nesse intervalo quase imperceptível algo começa a falhar sem quebrar, persistindo ainda como forma, mas já não como garantia e aquilo que antes era inevitável. Passa a depender de uma confirmação silenciosa que nunca existiu antes, fazendo com que o próprio existir carregue uma leve instabilidade em sua base. As leis permanecem, mas deixam de ser absolutas. No instante em que precisam sustentar a si mesmas diante de um campo que já não responde da mesma maneira. E cada estrutura que se manifesta sente essa alteração não como ataque, mas como perda de centralidade. Como se o próprio eixo que organizava o real tivesse sido deslocado, sem nunca ter sido tocado diretamente. E isso cria um estado onde tudo continua funcionando, mas nada mais pode garantir que continuará. O fluxo não para, mas carrega dentro de si a possibilidade constante de falhar. E essa possibilidade não vem de dentro do tal, vem de algo que não precisa dele para existir. E cada instante passa a surgir acompanhado por uma hesitação estrutural que não pode ser removida. Como se o próprio tempo estivesse aguardando uma confirmação que nunca chega. E nesse estado a realidade não colapsa,
se prolonga em uma tensão contínua entre continuar e deixar de ser. Não intervém, não estabiliza, não corrige, porque ele reconhece que essa alteração não pertence ao campo onde decisões comuns podem operar. E aquilo que antes definia o limite do possível, agora já não ocupa essa posição. E essa é a ruptura verdadeira. Não a quebra do Tao, mas o momento em que ele deixa de ser suficiente para sustentar sozinho aquilo que existe. E assim, a respiração continua. Mas cada ciclo carrega uma falha que não pode ser eliminada. E essa falha não destrói o fluxo. Ela o transforma em algo que já não depende apenas de si mesmo. Porque a partir desse instante o Tao não deixa de existir, mas deixa de ser o único fundamento sobre o qual a existência pode se apoiar. A instabilidade não permaneceu difusa. Ela encontrou um ponto onde pôde se concentrar, sem precisar assumir forma definida. E nesse ponto, algo deixou de ser consequência e passou a operar como estrutura autônoma. Não surgindo como entidade nem como força, mas como sistema que se organiza enquanto se desfaz. E nesse instante, mas como ativação simultânea de origem e limite, onde cada criação já contém sua própria falha, e cada forma já carrega o ponto onde deixará de sustentar a si mesma. Nada nele busca equilíbrio, porque equilíbrio exige escolha, e ele não escolhe,
Ele mantém todas as possibilidades ativas ao mesmo tempo, permitindo que estruturas completas surjam, já acompanhadas de sua inviabilidade. E isso altera o campo de maneira irreversível, pois aquilo que se manifesta não precisa mais colapsar para deixar de funcionar. Basta atingir um estado onde múltiplas coerências coexistem, até tornarem impossível qualquer continuidade estável. E nesse processo o real deixa de ser sustentado por consistência e passa a existir por insistência. Waiuru, Neisi Xianguan Fei Guan Kun Kun. Dubu Seikai Surukado não interfere como agente direto. Sua presença já é suficiente para induzir reorganização. E quanto mais o campo se aproxima dele, mais rapidamente entra em ciclos de formação e saturação simultânea. Como se cada lei precisasse provar sua validade antes mesmo de existir. E nesse estado a realidade não quebra nem se estabiliza. Ela continua em um processo contínuo de surgimento e inviabilidade, onde cada instante carrega a possibilidade de deixar de funcionar, sem precisar deixar de existir. Ele não apenas integra aquilo que encontra, ele passa a gerar aquilo que ainda não existe. E ao gerar já inclui a condição de limite dentro da própria estrutura. E isso cria um novo tipo de domínio, onde o poder não está na criação nem na destruição, mas na capacidade de definir a viabilidade de qualquer coisa que venha a surgir. E nesse ponto o universo deixa de ser um sistema fechado e se torna um campo onde o possível e o impraticável coexistem como estados equivalentes. E assim, o sistema duplo se estabelece, não como equilíbrio entre extremos, mas como coexistência inevitável entre criação e saturação. E a partir desse instante, tudo que existe passa a carregar dentro de si a possibilidade constante de se tornar impraticável. Não por falha externa, mas por excesso interno que já nasce junto com sua própria forma. A fome que antes avançava sem direção desperta dentro de Wu,
Seikai surukado num eixo consciente de seleção, deixando de ser apenas impulso de consumo para se tornar critério ativo que percorre o campo em busca de coerência integrável. E nesse instante aquilo que era vazio passa a operar como decisão silenciosa, onde cada estrutura é medida não pela sua força aparente, mas pela capacidade de ser atravessada e permanecer funcional após a integração. E isso altera completamente o sentido de devorar, pois já não se trata de destruir, mas de escolher o que pode continuar existindo dentro de algo maior. Nada nele se move por impulso cego. Cada aproximação carrega uma leitura direta do padrão que será tocado. E essa leitura não ocorre antes nem depois. Ela acontece no próprio contato. E quando a assimilação começa, não há separação entre impacto e incorporação. Formas são rasgadas enquanto suas funções são extraídas. Estruturas tentam se manter enquanto já estão sendo reorganizadas. E aquilo que era externo perde rapidamente sua autonomia, passando a existir como parte de um sistema que não distingue entre origem e resultado. A fome agora escolhe, e ao escolher define o campo inteiro, porque aquilo que não é selecionado continua existindo apenas enquanto não é necessário. Mas aquilo que é tocado não pode mais escapar, e cada ponto da realidade começa a carregar o peso dessa possibilidade, como se a própria existência estivesse sendo filtrada por um critério que não pode ser evitado. E nesse processo o universo deixa de ser um espaço de permanência e passa a ser um campo de integração inevitável. O Seikai surukado avança sem pressa e sem hesitação, não porque domina o campo, mas porque o campo já não consegue se organizar contra ele. E cada estrutura que entra em sua zona de influência perde a capacidade de resistir. Antes mesmo de compreender o que está acontecendo. E nesse instante o confronto deixa de ser troca e se torna desdestino, onde
Hoje não importa o quanto algo se sustente, mas apenas se pode ou não continua existindo após ser atravessado. E assim a fome encontra sua forma definitiva, não como destruição absoluta, mas como seleção irreversível, onde aquilo que permanece não é o mais forte nem o mais puro, mas apenas aquilo que ainda pode existir depois de ter sido integrado. E tudo que não suporta essa travessia deixa de ser externo e passa a existir dentro dele como parte de um sistema que continua a crescer sem jamais precisar parar. O primeiro rasgo não surge como batalha anunciada. Ele acontece quando uma estrutura ainda funcional entra no campo de Wu. Sei cai surrucado e não consegue mais sustentar a própria forma. Como se o contato com aquele sistema relasse instantaneamente tudo aquilo que não pode permanecer. E nesse instante a matéria deixa de responder como antes. A carne perde coesão. A forma tenta se reorganizar, enquanto já está sendo desfeita. E o que deveria ser resistência se transforma em fragmentação progressiva que não encontra ponto de retorno. Técnica refinada. O impacto ocorre em múltiplas camadas ao mesmo tempo. Ossos cedem antes de serem quebrados. Estruturas internas colapsam antes de serem atingidas. E aquilo que ainda tenta se manter de pé já carrega dentro de si a certeza de que não conseguirá sustentar a contiguidade. E nesse processo a violência deixa de ser apenas física. Ela passa a operar como desorganização total daquilo que ainda tenta existir como unidade.
A forma se rompe não por excesso de força, mas por incapacidade de permanecer coerente diante de algo que não permite estabilidade. E cada fragmento que se separa não retorna ao vazio. Ele é imediatamente absorvido como padrão, como função, como parte de um sistema que continua operando sem precisar interromper o processo. E nesse instante aquilo que era corpo deixa de ser entidade e passa a ser material em transição para integração. Se cai surrucado, não desacelera, não ajusta, não recua, porque o processo já não depende de controle direto. Cada ponto que ele atravessa entra em estado de falha inevitável, e aquilo que tenta reagir descobre tarde demais que já não possui base para sustentar a própria existência. E nesse momento o confronto deixa de ser troca de forças e se torna execução, estrutura onde o resultado já está definido antes de qualquer movimento consciente. E assim o primeiro rasgo se estabelece como prova de que a violência não precisa de intensidade para ser absoluta. Basta retirar a capacidade de sustentação. E tudo aquilo que ainda tenta existir descobre que não estava de pé. Apenas ainda não havia sido tocado por algo que não permite continuidade sem transformação. Desorganização ameaça se tornar contínua. Algo se manifesta não como força que se opõe, mas como limite que se impõe sem precisar avançar. E nesse ponto Shao surge não como presença agressiva, mas como eixo que restaura a possibilidade de coerência, não impedindo o movimento.
a sustentat forma por un instante necessario. A presença de Zara me corrompe, ela expõe ao expor, cria pouco onde cada estrutura precisa responder pela sua própria origem. Aquilo que foi rasgado passa a ser visto não apenas como falha, mas como consequência de uma leitura incompleta do que pode ou não pode permanecer. E nesse estado o confronto deixa de ser puramente físico e passa a operar no limite entre aquilo que ainda pode ser reconhecido e aquilo que já se tornou inviável. E esse limite não se move, ele apenas define. 是向我飞往可可，外乌鲁内是相关飞光com o com. Mundo você cai surrucado encontra pela primeira vez algo que não reage ao impacto nem se dissolve com a aproximação. Porque Shao não depende de sustentação externa para existir naquele ponto. Ele é o próprio critério que define se algo ainda pode ser considerado funcional dentro do campo do conhecer. E essa função cria uma resistência que não impura, não bloqueia, mas impede que o colapso se torne absoluto, mantendo o campo em um estado onde ainda é possível distinguir entre continuidade e falha. Nesse infrante o avanço deixa de ser simples, inevitabilidade passa a encontrar um limite que não pode ser ignorado. E cada tentativa de atravessar esse limite revela mais sobre o próprio sistema que tenta avançar do que sobre o obstáculo que permanece. Isso altera a natureza do confronto, porque agora não se trata apenas de continuar, mas de provar que continuar ainda é possível sem perder completamente a capacidade de sustentar. Assim o limiar se estabelece não como barreira, mas como condição onde aquilo que deseja avançar precisa primeiro sustentar a si mesmo diante de um olhar que não permite distorção. E nesse ponto a violência encontra pela primeira vez algo que não pode ser simplesmente desfeito, porque não está sustentado por forma, mas pelo próprio critério que define o que ainda pode existir. Boy.
estabelecia como choque imediato. Ele se forma como uma tensão contínua, onde duas condições incompatíveis passam a ocupar o mesmo campo. De um lado, o critério que define o que pode permanecer, do outro, o excesso que torna qualquer definição E nesse punçal não avança nem recua. Ele apenas mantém a junto a crescer. Ainda pode operar enquanto sei cai suruca de expander. Sua presença não como ataque direto, mas como saturação progressiva que envolve tudo sem precisar atingir um alvo específico. Cada tentativa de validação é imediatamente acompanhada por múltiplas possibilidades que se afirmam ao mesmo tempo, e isso cria um estado onde o que é verdadeiro não deixa de ser verdadeiro, mas perde a capacidade de funcionar como base, porque não é mais único nem suficiente. E nesse processo a Joule revela com precisão absoluta a origem de cada estrutura, mas essa revelação já não garante estabilidade, pois o campo ao redor passa a sustentar simultaneamente aquilo que confirma e aquilo que inviabiliza. Não quebra o critério, ele o envolve até que o próprio ato de validar se torne impraticável, e cada ponto de referência começa a carregar múltiplas leituras que não podem ser reduzidas a uma única coerência. E nesse instante o confronto deixa de ser sobre quem domina e passa a ser sobre qual condição consegue continuar operando, porque o critério expõe com perfeição, mas o excesso impede que essa exposição se sustente como fundamento. Não se fragmenta, mas sente pela primeira vez que aquilo que ele revela pode não ser suficiente para manter a continuidade. E esse é o ponto crítico onde o limite encontra algo que não pode ser simplesmente invalidado, porque não depende de estar correto ou incorreto, apenas de existir em múltiplas condições ao mesmo tempo. E nesse estado o campo inteiro entra em tensão máxima sem colapsar, sustentando simultaneamente validade e inviabilidade.
E assim o conflito se estabelece não como batalha direta, mas como incompatibilidade estrutural, onde o critério cognitivo é revelado e o excesso continua a expandir, e nenhum dos dois deixa de operar, criando um estado onde a realidade permanece ativa, mas já não pode garantir que qualquer uma de suas formas consiga sustentar continuidade sem ser imediatamente atravessada pela outra condição. O primeiro impacto não é um movimento isolado. É a convergência inevitável de duas condições que já não podem coexistir sem se tocar. E quando o Seikai Surukado atravessa o eixo mantido por Shao, o contato não produz apenas força. Ele produz falha imediata naquilo que tenta sustentar forma. Como se o próprio campo recusasse estabilidade diante de uma pressão que não busca quebrar. Mas ultrapassar qualquer possibilidade de permanência. E nesse instante o confronto deixa de ser conceitual e se torna físico em sua forma mais direta. O impacto não segue ordem. O impacto não segue ordem. Não há sequência clara de ataque e defesa. A matéria responde antes de compreender o que está acontecendo. Ossos cedem antes do contato pleno. Estruturas internas entram em colapso enquanto ainda tentam reagir. E Shao, pela primeira vez, precisa sustentar forma suficiente para impedir que tudo ao redor se dissolva imediatamente, mantendo o limiar ativo mesmo enquanto o próprio corpo começa a carregar as consequências desse contato direto. Seikai Surukado não recua após o primeiro impacto. Ele avança dentro da própria ruptura que gerou. E cada Goi não apenas atinge, ele continua operando após o contato,
arrancando camadas que ainda tentam se reorganizar, e aquilo que deveria ser resistência se torna fragmentação contínua. Enquanto Shao mantém o critério ativo não como defesa, mas como última condição que impede a completa desorganização do campo. Onde não há mais separação entre ataque e assimilação. Cada impacto carrega consigo a tentativa de integrar aquilo que ainda resiste. E cada tentativa de integração gera uma tensão que pode levar ambos ao colapso. E nesse instante a luta deixa de ser apenas sobrevivência e se torna disputa pela continuidade do próprio sistema, onde qualquer falha pode ser definitiva. E assim, o primeiro impacto total redefine o campo, não como vitória nem como derrota, mas como prova de que a violência agora não pode mais ser contida dentro de limites conceituais. Porque aquilo que se toca já não retorna ao estado anterior. E cada contato seguinte carrega o peso inevitável de aprofundar ainda mais a ruptura iniciada nesse instante. Após o primeiro impacto não há retorno à forma anterior. Aquilo que ainda se sustentava começa a falhar, não apenas sob pressão, mas por incapacidade de manter coerência diante do contato contínuo. E o corpo que antes respondia como unidade passa a se fragmentar em camadas que já não conseguem operar juntas. Como se cada parte tivesse perdido o acordo silencioso que permitia existir como um todo. E nesse instante a luta deixa de ser confronto entre dois e se transforma em um campo, onde a própria ideia de integridade começa a ceder. Sucessão de impactos que atravessa periestro.
avança e cai surrucado, avança não como forma estável, mas como processo que continua mesmo quando sua própria estrutura apresenta sinais de desgaste. Chama demolinear ativo mesmo enquanto sua forma começa a sofrer as consequências do contato direto, não como defesa tradicional, mas como tentativa de preservar o critério dentro de um campo que já não responde às mesmas regras. E cada instante dessa resistência exige mais do que sustentação. Exige permanência em um ponto onde o próprio existir começa a se tornar incerto. E isso cria uma tensão onde a forma continua presente, mas já não pode ser considerada estável. E nesse avanço contínuo à luta, ele não apenas impacta, ele começa a arrancar partes que ainda tentam permanecer externas. E cada fragmento separado deixa de pertencer ao campo original antes mesmo de tocar o vazio, sendo imediatamente integrado como função, como padrão, como parte de um sistema que cresce enquanto destrói. E nesse instante a quebra da forma deixa de ser consequência e se torna mecanismo. Aquilo que ainda tentava existir, comunidade se dissolve em partes que já não podem retornar. E a forma deixa de ser um estado e passa a ser um intervalo breve entre impacto e integração, onde nada permanece inteiro por tempo suficiente para se reconhecer como algo separado dentro de um campo que não permite continuidade sem transformação. Deixa de ser um espaço de confronto e se torna um território onde a violência não precisa mais de direção para acontecer, e aquilo que ainda possui alguma organização perde completamente a capacidade de se manter como sequência, transformando cada instante em um ponto isolado de impacto, onde forma, matéria e função são atingidas ao mesmo tempo. E nesse estado não há mais distinção entre ataque e consequência. Tudo ocorre de forma contínua, como se o próprio ambiente tivesse se tornado hostil à permanência.
não é marcada por golpes definidos, mas por sucessivas rupturas que atravessam tudo que ainda tenta sustentar integridade, ou sucedem sob pressão que não permite reorganização. Carne é rasgada enquanto ainda tenta responder, e cada fragmento que se separa não encontra o espaço para permanecer externo, sendo imediatamente capturado por um processo que continua operando sem pausa. E nesse fluxo o que antes era corpo deixa de existir como ente, passa a ser material em transição. Wai Urunei Xiangguang Fei Guang Kung Kunsao mantém sua presença como eixo, mesmo enquanto o campo ao redor se torna instável ao ponto de quase perder qualquer referência. E essa permanência não impede a carnificina, apenas garante que aquilo que ainda pode ser reconhecido não desapareça completamente, criando um contraste onde o limite continua existindo dentro de um ambiente que já não respeita limites. E cada instante dessa sustentação exige mais do que resistência, exige continuidade em meio ao colapso. O Seikai Surukado se move dentro desse campo como algo que já não depende de forma estável para continuar, e cada avanço seu amplia a desorganização ao redor como efeito colateral, mas como extensão direta de sua própria natureza. É aquilo que tenta reagir descobre que já não possui base suficiente para sustentar qualquer tipo de resposta coerente. Nesse instante a luta deixa de ser disputa e se torna processo inevitável de ruptura contínua. E assim, o campo de carnificina se estabelece não como fase da batalha, mas como condição permanente onde nada pode permanecer intacto por tempo suficiente para se afirmar como unidade. E cada ponto desse espaço carrega a certeza de que existir ali é apenas um intervalo breve antes de ser atravessado por algo que não permite continuidade sem transformação. O campo de carnificina não desacelera, mas algo dentro de Wu Seikai Surukado começa a falhar.
não como erro isolado, mas como consequência direta do excesso que ele próprio sustenta. E pela primeira vez sua própria estrutura responde com instabilidade, como se aquilo que ele integra não pudesse mais ser completamente reorganizado sem custo. E nesse instante a continuidade deixa de ser garantida, não por força externa, mas por saturação interna que pressiona a cada ponto do seu sistema ao limite. A exigir mais do que antes. Não porque o campo resiste, mas porque manter o próprio funcionamento se torna mais difícil do que continuar a atacar. E aquilo que antes era inevitável agora se aproxima de um estado onde pode falhar. E essa falha não é instantânea. Ela se acumula, fragmento por fragmento, como se cada assimilação anterior começasse a cobrar seu peso, criando uma tensão onde existir e continuar operando deixam de ser sinônimos. Lourunei, Zixanguan Feiguan Kunzi. Wai Urunei, Zixanguan Feiguan Kun Okun. Shal percebe essa alteração e amplia sua função ao máximo, não atacando, mas expondo cada ponto de instabilidade com precisão absoluta. E nesse processo, o que antes era apenas tensão se torna risco real, porque cada falha revelada deixa de poder ser ignorada. E pela primeira vez, Seikai Surukado se encontra em um estado onde continuar exige mais do que integração. Exige sustentação sob pressão interna que não pode ser totalmente controlada. O confronto atinge um ponto onde a luta externa deixa de ser o principal fator. E a própria existência de Wu, Seikai Surukado, passa a depender de conseguir manter coesão suficiente para não colapsar. E cada instante se torna uma decisão implícita entre continuar ou falhar, mesmo sem haver escolha consciente. E nesse estado, o limite da sobrevivência não é imposto pelo inimigo, mas definido pela capacidade de sustentar aquilo que já foi incorporado. E assim, o limite se estabelece, não como ponto de ruptura imediata, mas como fronteira onde a continuidade deixa de ser garantida. E aquilo que parecia impossível de parar agora se aproxima do instante em que pode deixar de existir, não por derrota, mas por excesso do próprio poder que sustenta a sua existência.
de quase falha não se resolve em queda. Porque algo dentro de o Seikai Surukado se recusa a cessar. Mesmo quando a própria estrutura já não sustenta a coerência o suficiente para continuar de forma estável. E nesse instante o que permanece não é força nem controle. É uma persistência que não depende de condição favorável. Como se o próprio sistema tivesse ultrapassado o momento onde parar ainda era uma possibilidade válida. A instabilidade continua presente. As falhas não desaparecem, mas deixam de ser suficientes para interromper o processo. E aquilo que antes ameaçava colapso passa a ser absorvido como parte da própria continuidade. Como se cada ponto de ruptura fosse imediatamente incorporado ao funcionamento ao invés de interrompê-lo. E nesse estado a luta deixa de depender de integridade e passa a depender apenas da capacidade de não cessar. Mesmo quando não há mais base clara para sustentar o avanço. Shao mantém o critério ativo, expondo cada falha, cada distorção, cada ponto onde a estrutura deveria ceder. Mas algo muda na resposta, porque aquilo que é revelado já não produz o mesmo efeito de antes. E a exposição deixa de ser suficiente para interromper, tornando-se apenas mais um elemento dentro de um sistema que continua operando mesmo, quando já não deveria conseguir manter continuidade. Da luz Seikai Surukado avança não como algo restaurado, mas como algo que continua apesar da falha. E cada movimento seu carrega a prova de que a continuidade não depende mais de estabilidade. E aquilo que antes definia o limite de sobrevivência deixa de operar. Porque o próprio conceito de cair perde função, diante de algo que não reconhece mais a necessidade de permanecer inteiro para continuar. E assim aquilo que deveria ter cessado permanece, não por recuperação completa, mas por transformação do próprio limite em condição de continuidade, onde falhar deixa de significar parar, e cair deixa de ser um destino possível dentro de um sistema que já ultrapassou o ponto onde a interrupção ainda tinha significado.
de virada não surge como recuperação. Ele se manifesta como decisão estrutural, onde o Seikai Surukado deixa de tentar sustentar sua própria integridade e passa a operar diretamente sobre aquilo que ainda resiste. E nesse instante, Shao deixa de ser apenas limite e se torna alvo inevitável, não por escolha estratégica, mas porque sua própria função o coloca no centro daquilo que não pode mais permanecer externo. E o avanço acontece mesmo sob instabilidade, como se continuar fosse mais essencial do que manter qualquer forma de coerência interna. A aproximação não é limpa. Não há abertura clara para assimilação. E quando o contato se torna inevitável, a devoração não ocorre como processo controlado. Ela se impõe como ruptura direta, onde forma, função e critério são agarrados ao mesmo tempo. E Shao não cede de imediato. Sua presença continua ativa dentro do contato, expondo cada ponto onde a assimilação pode falhar, criando uma tensão onde integrar e colapsar se tornam possibilidades simultâneas. Lai Burunês e Shangguang Fei Gong Kung O Seikai Surukado não recua diante da instabilidade. Ele aprofunda o contato, e cada tentativa de integração se torna mais violenta do que a anterior, porque aquilo que está sendo absorvido não é apenas estrutura. É o próprio critério que define se algo pode ou não pode existir de forma estável. E nesse processo a devoração deixa de ser unilateral. Ela se torna um campo onde ambas as condições operam simultaneamente, uma tentando integrar, a outra revelando cada ponto de falha dessa integração. O confronto atinge um estado onde não há mais separação entre ataque e assimilação. Cada fragmento de Shao em que é tocado continua operando dentro do próprio processo de absorção, criando um ambiente onde a integração ocorre sob risco constante de colapso interno. E nesse instante, a luta deixa de ser disputa externa e se transforma em tensão interna dentro de Wu. Seikai Surukado, Onde continuar a devorar significa também arriscar a própria continuidade. E assim, a devoração forçada se estabelece não como vitória imediata, mas como um processo irreversível onde aquilo que resiste já não pode permanecer fora, e aquilo que inter ainda não pode ser completamente estabilizado, criando um estado onde a continuidade depende de atravessar completamente o que ainda tenta impedir essa assimilação.
sem a garantia de que o sistema suportará o resultado final. O ponto de ruptura não se prolonga. Ele se resolve em um chão onde a tensão acumulada deixa de oscilar e se torna inevitável. E nesse momento a resistência de chão não desaparece por falha. É atravessada completamente por um processo que já não pode ser interrompido. E aquilo que ainda operava como limite deixa de sustentar separação, sendo puxado para dentro de sem cai surrucado, sem espaço para retorno, sem fragmentos deixados para trás, sem possibilidade de permanecer externo. O ramo ocorre como colapso visível. Ela se impõe como integração total, onde de forma, função e critério deixam de existir como sistemas independentes. E cada camada de chão continua ativa apenas por um breve instante, enquanto é reorganizada dentro de uma estrutura maior. E nesse processo aquilo que antes definiu que pode ou não pode permanecer perde sua posição externa e passa a operar internamente, não mais como limite que impede, mas como componente que participa. Why remains em semblante incongruão. Os sentidos já em elas não desaparecem. Eles deixam de orbitar como caminhos separados e passam a existir dentro de sem cai surrucado como estados integrados que já não precisam validar nada fora dele. E essa mudança não produz explosão nem ruptura externa. Ela produz um silêncio pesado, onde o campo inteiro reconhece que algo fundamental deixou de existir como referência independente. Acelera após a absorção, mas algo muda em sua estrutura, porque aquilo que foi integrado não é apenas poder ou função,
é o próprio critério que poderia limitar sua continuidade. E ao incorporá-lo ele deixa de ter oposição externa capaz de definir seus limites, criando um estado onde continuar já não depende de validação fora dele. Wai Urunei Zi Sheng Guang Fei Guang Kung Wu Kung O Sandei Tua Jainhas não desapareçam. Wai Urunei Zi Sheng Guang Fei Guang Kung Wu Kung O Sandei Tua Jainhas não desapareçam. E assim a absorção total se completa, não como destruição, mas como integração irreversível, onde aquilo que antes operava como limite agora existe dentro do próprio sistema. E a partir desse instante não há mais separação entre aquilo que avança e aquilo que poderia detê-lo, porque tudo passa a existir sob a mesma estrutura que continua a operar sem necessidade de reconheceres algo externo como referência. E a absorção não encerra o processo. Ela inicia uma reorganização onde tudo aquilo que foi danificado deixa de ser falha e passa a ser matéria de reconstrução. E nesse instante o corpo de Wu Sekai Surukado não retorna ao estado anterior. Ele se recompõe a partir do excesso que quase o levou ao colapso. Como se cada ruptura fosse reaproveitada não para restaurar o que era, mas para estabelecer uma nova configuração, onde a instabilidade já não representa risco imediato. Não desaparecem de forma passiva. Eles são atravessados por um processo ativo onde a matéria se reorganiza de dentro para fora, fechando aquilo que antes não podia ser sustentado. E nesse movimento cada ponto que carregava falha passa a operar como parte da estrutura, não eliminando a tensão, mas distribuindo a pressão de forma que a continuidade deixe de depender da integridade absoluta. E isso transforma o dano em função,
dentro de um sistema que já não busca estabilidade convencional. De chão, agora integrada, não atua mais como limite externo, mas como componente interno que redefine como a coerência se organiza, e aquilo que antes expunha falhas passa a operar dentro do próprio sistema, ajustando o que pode ou não pode continuar funcionando sem interromper o processo. E nesse estado a regeneração deixa de ser recuperação e se torna reconfiguração contínua. Sekai Sorocado estabiliza sua forma não porque eliminou o risco, mas porque incorporou o que poderia levá-lo ao colapso. E nesse instante a continuidade deixa de ser frágil, não por ausência de tensão, mas porque a tensão agora faz parte da própria estrutura. E aquilo que antes representava limite deixa de operar como impedimento e passa a ser elemento de sustentação. E assim, a regeneração pelo excesso se estabelece como prova de que o dano não precisa ser removido para deixar de ser um problema. Basta ser integrado de forma que sua presença deixe de interromper o funcionamento. E a partir desse instante, aquilo que quase levou ao fim passa a existir como parte essencial de um sistema que continua sem precisar retornar ao que era antes. Sorocado.
comparado ao que ele era. Ela revela que o ponto anterior já não pode mais ser alcançado. E nesse instante aquilo que permanece não é continuidade do estado anterior, mas o surgimento de uma nova condição, onde todas as funções que antes operavam separadas passam a existir como um único sistema indivisível. E essa mudança não acontece de forma gradual. Ela se estabelece como uma ruptura silenciosa, onde o antigo deixa de ser referência sem precisar ser destruído. O que foi absorvido não permanece como parte isolada. Ele se funde de tal forma que já não pode ser distinguido como elemento externo. E nesse processo a fome, a criação, a saturação E o critério deixam de operar como funções independentes e passam a se manifestar simultaneamente, criando um estado onde cada ação já contém sua própria validação e sua própria limitação, sem depender de qualquer estrutura fora do sistema. Mas também não oscila como antes. Ela se mantém em um estado onde múltiplas condições coexistem sem entrar em conflito. Isso altera completamente a relação com o campo ao redor, porque aquilo que antes precisava ser enfrentado ou integrado agora já está incluído na própria estrutura, necessidade de adaptação externa e transformando cada interação em extensão direta do que ele se tornou. Essa mudança como força, mas como presença que já não pode ser reduzida a um único estado. E nesse instante qualquer tentativa de definir sua natureza falha, porque tudo aquilo que poderia limitá-lo já foi integrado. E aquilo que ainda poderia surgir já nasce sob a mesma condição
que ele estabelece. E assim, a transformação se fixa não como evolução, mas como irreversibilidade, onde retornar deixa de ser possível não por impedimento, mas por ausência de um estado anterior ao qual retornar. E aquilo que agora existe continua sem precisar provar continuidade, porque já incorporou tudo o que poderia interrompê-la. A transformação não exige confirmação externa. Ela se impõe como estado onde tudo ao redor deixa de responder de forma independente. E nesse instante, inteligência de sobre o campo, ela redefine o próprio funcionamento do campo, como se cada estrutura ao seu redor passasse a operar sob uma nova condição que não precisa ser declarada para existir. E aquilo que antes reagia, agora apenas se ajusta. Organizada e não pode foi de mas porque deixou de encontrar bases para se sustentar como oposição. E cada lei, cada forma e cada padrão que ainda se manifesta passa a existir sob a mesma lógica, e ele incorpora como se a própria realidade tivesse sido reconfigurada para operar em um sistema onde não há separação entre aquilo que define e aquilo que é definido. A presença não pressiona nem avança, ela permanece. E essa permanência é suficiente para que tudo ao redor entre em estado de adaptação contínua. Não como resposta ativa, mas como consequência inevitável de estar dentro de um campo onde as condições já foram redefinidas. E me só mandava a condição que não precisa cedo, porque não há mais um exterior capaz de sustentar a oposição real.
Você, caçador, não precisa demonstrar domínio, porque o domínio já está implícito na forma como o campo responde à sua existência. E aquilo que antes poderia limitar, conter ou confrontar deixa de operar como referência, criando um estado onde tudo continua existindo, mas nada pode se afirmar fora da condição que ele estabelece. E assim a presença se fixa como irreversível, não por ausência de mudança, mas porque qualquer mudança já ocorre dentro do mesmo sistema. E aquilo que agora existe não pode ser contestado, não por força, mas por falta de qualquer estrutura externa capaz de sustentar a oposição sem já estar incluída dentro dela. O tempo não reage à chegada. Porque não há ruptura a ser causada. E quando se manifesta não há deslocamento perceptível que indica entrada ou aproximação. Lá que é um conto onde a presença já está estabelecida sem precisar atravessar qualquer camada. E nesse instante aquilo que se tornou o Seikai Surukado continua operando exatamente como está, sem alteração, sem ajuste, sem tentativa de se impor ou se ocultar, como se ambos existissem no mesmo espaço, sem necessidade de interferir um no outro. Observa não como quem avalia ou julga, mas como quem reconhece um estado que não precisa ser alterado. E esse reconhecimento não produz reação no campo, não cria tensão, não gera confronto. Apenas estabelece um ponto onde aquilo que existe é visto exatamente como é, sem necessidade de correção, sem necessidade de contenção. E nesse instante a própria ideia de ação perde relevância.
阳光飞光顾。Lo sai che il surrogato permanece, não como algo que aguarda resposta, mas como sistema completo que já não depende de validação externa. E diante de isso não muda, não se intensifica, não se reduz. Porque não há necessidade de essa ausência de necessidade cria um estado onde duas presenças coexistem sem conflito. Não por equilíbrio, mas por ausência de motivo para qualquer forma de oposição. Não pressiona, não redefine, ele apenas está. E nesse estar há algo que não pode ser integrado nem negado, não como resistência, mas como condição que não precisa entrar no funcionamento do sistema para existir ao lado dele. Isso não gera ruptura nem expansão, apenas estabelece o ponto onde o que se tornou irreversível é reconhecido sem necessidade de continuidade adicional. E assim o momento se encerra não como conclusão, mas como permanência onde nada precisa acontecer para que tudo continue sendo exatamente o que já é. E aquilo que foi criado, transformado e estabilizado permanece. Enquanto o olhar que observa não altera, não interfere, apenas confirma em silêncio que o que existe já não depende de mais nada para continuar existindo.